Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém, querido? Quantos apaixonados por Jesus tem nesse lugar nessa noite? Então você já sabe, faz uma cara de crente apaixonado, daquele que tem certeza que vai morar no céu. Olha para essa pessoa bonita e diz para ela assim, ó: depois de Jesus, você é a pessoa mais importante desse lugar. Amém? Fala para ele assim, ó: meu irmão, eu preciso de você. Agora vou te falar uma coisa, se você é corajoso mesmo, agora você precisa ser corajoso. Você fala assim para o seu irmão: meu irmão, você pode contar comigo. Porque é esse o evangelho que eu acredito, querido, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite mais uma vez, Deus. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor. Nós sabemos que de nós mesmos não temos nada, mas assim como um menino, Senhor, diante de uma multidão faminta, apresentou aquilo que ele tinha, aqueles 5 pães e 2 peixes, Pai. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu apresento diante de Ti nessa noite. Eu sei diante de quem que eu estou diante do Deus eterno, soberano, o único Deus. Por isso, Pai, que Tu possa nos usar aqui nessa noite. Tudo que nós queremos, Senhor, é alinharmos contigo, alinharmos o céu à terra, Pai, em nome de Jesus. Tudo que nós queremos, Senhor, é ser a resposta para esse tempo, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Tudo que nós queremos e precisamos e necessitamos, somos dependentes, Senhor, do Teu amor e da Tua graça. Ministra do Teu amor sobre nós nessa noite, meu Rei, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós começamos ontem aqui a falar a respeito de tanta igreja hoje, querido, tantas denominações atrás de uma estratégia. Eu poderia chegar aqui e dizer para você uma palavra que queima no meu coração há 14 anos, que diz, Eclesiastes 11, que diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha as nuvens nunca secará. Assim como tu não sabe os caminhos dos ventos, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim tu não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Falar isso para você aqui hoje, para mim não é difícil, é muito fácil. Nós estamos fora de casa desde quarta-feira, e esse ano, como eu falei aqui ontem, eu tirei para andar com o Luiz Hermínio. Eu durante 12 anos eu servi uma comunidade terapêutica, eu fui pastor de casa de recuperação. E pensa num cara que ficou bom no negócio, irmão. Eu sou um bom pastor de casa de recuperação. Tudo que você puder imaginar, irmão: cortar unha, cortar cabelo, tirar bicho do pé, dar banho de mendigo, fazer pão de casa, fazer sopa, eu tudo, passo roupa, lavo roupa, limpo casa. Tudo que você puder imaginar dentro de uma casa de recuperação eu sei fazer. E quando eu estava um bom pastor de casa de recuperação, quando nós desfrutávamos de uma boa estrutura de uma casa de recuperação, Deus move e diz assim: agora tu vai fazer outra coisa. E nosso Deus é lindo, porque Ele nunca entrega tudo, Ele nos conhece, irmão. Deus, Ele nos conhece, Ele nunca entrega tudo e Ele nunca fala tudo. E chegar para você hoje aqui e dizer isso: meu irmão, lança o teu pão sobre as águas, não é fácil, não é difícil para nós. Temos uma família abençoada. Quero falar aqui em nome da minha esposa Luciana, a minha melhor metade, irmão. Você precisa conhecer ela. E eu tô até meio triste esses dias assim, porque eu tenho viajado muito com ela. Eu estou sentindo uma falta dela esses 5 dias, irmãos. A Luciana é a minha melhor metade. Sou pai do Ricardo, menino de 24 anos, sogro da Franciele. Tenho a minha filha Penélope, de 18 anos, e a Pietra, de 12. Uma família abençoada. Moro numa casa muito melhor do que eu mereço, irmãos. Se você for na minha casa hoje, você vai ver. Eu moro numa casa que tem, no meu banheiro, tem banheira de hidromassagem, aleluia. Só que eu nunca tive paciência de esperar ela encher para tomar um banho. Andamos num carro que não merecemos, vestimos o que não merecemos. Então, falar isso para você hoje, para mim não é difícil.
Mas quando eu escutei essa palavra a primeira vez, irmão, eu confesso que eu quis brigar com quem falou que era para mim. Eu me lembro ainda que eu era um vendedor. Quem daqui estava da outra vez que nós estivemos aqui? Então a maioria não estava, eu vou poder repetir. Eu era um vendedor de melancia, irmão. E pensa num negócio difícil de vender essa tal da melancia. Você nunca sabe como ela está, cara. E eu entendi que a mercadoria que eu trabalho hoje só mudou o nome. Porque a melancia, irmãos, é assim, ó. Você olha aquela, vendia de carga fechada, chegava na frente do mercado, pegava aquela melancia redonda, bonita, aí encostava na frente, chamava o vendedor e dizia assim: "Ei, vamos ficar com as melancias hoje?" Ele assim: "Vamos abrir uma para ver como é que tá." Já ficava aquela tensão, meu irmão, até você abrir para ver o que tinha dentro. E eu vou te falar uma coisa, hoje não é diferente, porque eu já vi muita melancia bonita, irmão. Eu ia lá e escolhia aquela melhor da carga, aquela redonda, bonita, viçosa. E a hora que eu metia a faca nela, abria, ela estava branquinha por dentro e não tinha sabor nenhum. Agora eu já peguei muita melancia tortinha, irmão, desajeitada. A hora que metia a faca e abria, doce como mel. Então o que eu entendo hoje é que isso também é para o nosso tempo, querido. Para nós que lidamos com as pessoas, nós não podemos julgá-las pela aparência. Amém? Então eu, um vendedor de melancia falido, fui para a igreja, já tinha aberto o Mevan, recém que abriu o Mevan. Eu cheguei lá para o Luiz e para o Lábio, eu disse: "Cara, vocês precisam me ajudar. Vocês têm que dar um jeito aí, cara, eu tenho que trabalhar, vocês precisam me ajudar, eu estou falido." Aí o Luiz assim: "Claro, vamos te ajudar sim, meu irmão. Vem para cá, cara, vamos trabalhar com a gente." Meu irmão, foi um dos melhores dias da minha vida naquele momento. Fui lá, vendi tudo que eu tinha. Vendi caminhão, vendi caminhonete, vendi moto, carros, paguei, e daí nem consegui pagar as dívidas tudo. Peguei a minha esposa, só saímos com a roupa do corpo, fomos morar de favor na casa da minha mãe. Aí eu pensei: agora eu entrei para as organizações Tabajara, seus problemas se acabaram-se. Aí eles me arrumaram um emprego na igreja. Primeiro emprego meu na igreja foi diretor de patrimônio. Mas o Mevan só tinha 500 cadeiras plásticas e um som alugado, irmão. E eu era diretor disso tudo. Só que eles não me falaram uma coisa muito importante: não tinha salário. Aí eu escutei isso: "Ulisses, é tempo de lançar o pão sobre as águas." Eu digo: meu Deus, eu não sei nem onde é que está o pão, quem dera a água, meu Deus do céu. Eu não tenho nem pão para comer, como é que eu vou lançar pão sobre as águas? Só que Deus, querido, Ele tem um processo. Tudo que você vai fazer para Deus, querido, tem um processo. Porque tudo que você vai fazer para Deus tem que dar frutos. Então eu fui trabalhar na igreja, sem salário, fui viver da famosa benção. Quem aqui já viveu da benção, irmão? Meu Deus, viver da benção é terrível. Viver da benção é o irmão chegar perto de você assim e dizer assim: "Ô Ulisses, que número tu calça?" Eu digo assim: "O teu." Eu calço o teu número. Viver da benção, nós ia para a igreja, irmão, de bicicleta, limpar a igreja, esperando um sacolão chegar. Chegava aquele sacolão, botava na garupa da bicicleta e corria para casa para ter comida no almoço. Viver da benção é as tuas filhas pegar pacote de bolacha vazia para orar, irmão. Uma menininha de 6 anos, a Penélope tinha 6 anos de idade, ela pegava o pacote de bolacha e ela orava, e graças a Deus tinha aquele da Cartoon de 59 centavos. Quem lembra da bolachinha recheada de 59 centavos? Aí chegava com aquela bolachinha, ela dizia assim: "Ah, pai, mas eu queria a da carinha." Eu digo: "Filha, tu come essa que o pai faz a carinha." Tu come essa e deixa que a carinha o pai faz. Viver da bênção, o irmão trazia aquela calça de marca, irmã. Aí tu abria aquela sacola, no fundo vinha aquela calça de marca. Mas só que eu pesava 69 quilos, irmão. Minha calça era 40, os irmãos chegavam com aquelas calças 46, 48. Mas a minha mãe era costureira. Aí ela fazia pence. Mas ela fazia tanta pence que um bolso colava no outro. Pensa no cara. E nós achávamos que era bonito aquilo, irmão. Pegamos a época do paletó, de usar paletó, não tinha tamanho, cara. A irmã vinha com aquela camisa bonita de marca, só que ela
dizia assim: ah, pastor, foi, nem era pastor. Ela dizia assim: ah, Deus mandou eu trazer. Deus não, uma camisa queimada de ferro atrás, irmão. Que lá foi o diabo que mandou trazer. Só que a gente metido olhava aquela camisa de massa e dizia assim: não, mas dá para usar com paletó. Com paletó dá. Aí começava um culto, janeiro, meu irmão, na Itajaí, calorzão, aquele, nós não tinha nem ar-condicionado, aquele começava a suar, e você não podia tirar o paletó, senão ia mostrar o queimado da camisa. Isso é viver da bênção. Olhar para hoje e dizer para as pessoas: ah, assim como tu não sabe o caminho dos ventos. Isso é ministério, querido. Isso é igreja. A igreja, ela precisa acreditar no sobrenatural. E o sobrenatural tem que ser exercitado em amor nesse tempo. Nós o adoramos, querido. A circunstância de fora, ela não muda a condição aqui de dentro, em nenhum momento. A circunstância de fora, não importa a crise, não importa a enfermidade, não importa a escassez, não importa a necessidade. Tudo que eu possa viver fora não vai mudar a condição daquilo que Deus é na minha vida. Porque eu o amo, não é por o que Ele pode me dar. Eu o amo, não é por o que Ele pode fazer por mim. Eu o amo por aquilo que Ele é. Ele é Senhor da minha vida. Assim como o pastor Cris ministrou aqui ontem. Ele é Senhor da minha vida. E quando você decide, querido, deixar Deus ser Senhor da sua vida, aí faz igual a música do Rafael Lopes, nosso sobrinho: amigo, tua escolha sem escolha me deixou. Eu não tenho mais escolha, cara. Eu posso olhar para esse irmão e dizer, mesmo sem te conhecer, querido: eu amo você, eu te amo. Porque é um direito seu ser amado por mim. Esse é o nosso problema hoje. Nós não temos mais o direito de escolher quem vamos amar. É uma obrigação. Nós não precisamos concordar com o que as pessoas fazem, mas nós precisamos amá-las. Porque o amor, querido, abre lá em 1 Coríntios 13. Nós não estamos pregando ainda não, tá? Só estamos contando um pouco de história. Porque pregar eu prego pouco, agora contar a história eu conto muito, irmão. Às vezes as pessoas ficam atrás de uma estratégia. O que é que nós vamos fazer? Querido, eu não sei você, mas olha o que Deus fez na minha vida, cara. Um homem condenado ao pecado, pastor Bruno. Lá em Navegantes, se você for hoje lá, Navegantes é uma cidade vizinha de Itajaí. Eu morei 9 anos nessa cidade. Tem algumas pessoas, se você falar que eu ainda sou pastor, eles não acreditam. O meu filho, eu tenho um filho muito parecido comigo, e ele estava lá um dia numa festa, brincando, contando umas piadas lá, rindo. Aí a turma assim: meu Deus, esse guri é parecido com alguém, cara. Aí chamaram ele: ô guri, quem é o teu pai? Ele assim: ah, eu sou filho do Ulisses. Isso faz uns 6 anos, 8 anos. Onde é que anda o teu pai, cara? Ah, meu pai mudou lá para Luiz Alves. E Luiz Alves lá é conhecida como a terra da cachaça. Eles assim: ô, teu pai não é bobo, ele foi para a terra da cachaça. Eles assim: não, cara, meu pai agora é pastor. Os caras começaram a rir. Ele disse: o quê? Se o teu pai é pastor, eu sou cardeal. Porque tem pessoas que ainda não acreditam, querido. Eu Navegantes era conhecido como Highlander. Só se arrancasse a cabeça fora para dar jeito. Era terrível. Era imaginável pensar que eu poderia fazer o que eu estou fazendo hoje. Era imaginável pensar que nós poderíamos ser quem nós somos hoje. Nós não somos nada, mas nós somos filhos de Deus, amados, com uma obrigação e um dever, querido, de anunciar esse evangelho santo que transforma, que edifica, que restaura. Amém? Então, não tem estratégia. E eu, durante muito tempo, eu fiquei pensando: Deus, o que é que eu posso fazer, Senhor, para expressar o meu amor por Ti? O que é que eu posso te dizer, Senhor? Eu não tenho palavras. Não é assim, irmãos? A gente vai orar, a gente não tem palavras para agradecer o amor de Deus. Aí eu disse em João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então não tem como você amar o Senhor e não guardar os mandamentos dele, querido. E o maior de todos qual é? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como? Eu me amo, irmão. Eu não vivo mais sem eu, cara. Se tem um cara que se ama, sou eu. Eu dou valor à minha vida. Eu realmente dou valor à minha vida.
E a estratégia para o tempo de hoje, querido. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele vem pregando para a igreja de Coríntios a respeito de muitas coisas. Ele fala de casamento, ele fala de como se deve orar, ele fala de como a mulher se deve comportar, de como o homem se deve comportar. E quando chega no capítulo 13, ele diz assim, vos passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. E ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o sino que tine. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fui criado numa rua, nome de Domingos José Cabral, é lá no centro de Itajaí. E eu sempre fui, eu nunca joguei muito bem bola, eu nunca fui muito esportista. Então, mas eu era envolvido e eu gostava, irmãos. Então o que eu fazia? Eu tinha o time, eu era o dono do time. E para comprar jogo de camisa, para comprar bola, eu fazia rifa. Coisa de menino, 10 anos de idade. Eu ia lá, pegava aquela champanhe da estante, a mãe tinha aquela cidra, né? Pegava aquela champanhe, pegava um caderno, enchia de número e saía nos vizinhos. Um menino, sem intenção nenhuma, só para arrumar um dinheirinho para comprar um jogo de camisa. Mas na nossa rua tinha uma única e exclusiva casa de crente. Era só um crente na nossa rua, a dona Yolanda. Até falo o nome dela para ela. E eu bati na frente da casa daquela mulher para oferecer uma rifazinha. Eu digo, dona Yolanda, não quer comprar uma rifinha para ajudar o nosso time? Sai de reto, Satanás! Eu digo, meu Deus do céu, já me assustei, irmão. Cara, aquela mulher era ruim, ela era crente e cara de vaca. Ela arrumava briga com as vizinhas, tudo, irmão. Ela não gostava de ninguém da rua, ninguém gostava dela, aquela mulher era terrível. Aí o filho dela foi estudar comigo e eu fiz amizade com ele, o Cid. Fiz uma amizade com o Cid. Aí eu me entrei no desafio, eu digo, Cid, eu vou na igreja com vocês hoje. E eu fui na igreja da dona Yolanda, crente. Rapaz do céu, quando a dona Yolanda chega na porta da igreja, ela se transforma, ela é outra pessoa. Aquela mulher, ela rodopiava e falava em língua, e rodava e orava. E eu digo, meu Deus, essa mulher é outra coisa aqui, meu Jesus. Aí eu entendi essa palavra. Quando eu li essa palavra, um dia eu estava lá embaixo de um pé de João Bolonga no sítio, eu lembrei da dona Yolanda na hora. Você pode vir para a igreja, você pode orar, você pode falar em língua, cheio, né? Pode ser, mas se você não tiver amor, irmão, nada disso importa. Você vai passar a vida toda numa cadeira de uma igreja, orando em língua, buscando seus interesses, e você não vai mudar a vida de ninguém. Você não vai fazer aquilo que você foi chamado para fazer, dar frutos. E eu fui para frente ainda, ele diz assim, e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tiver amor, nada disso seria. Querido, tem coisas que a fé não faz. Tem coisas que fé não faz, irmãos. Não adianta eu passar aqui nas ruas e orar pelos mendigos e dizer, Deus, a minha fé alcança que esses homens vão ser transformados, se eu não estender a mão e fizer alguma coisa por eles. Não adianta eu passar num bairro carente dessa cidade, estender a minha mão e dizer, eu tenho fé que esse bairro um dia vai mudar, e eu não fizer nada por eles, querido. Há 4 anos atrás eu voltei a morar em Itajaí. Eu morei 7 anos em Luiz Alves, a cidade de maior devoção católica do sul do Brasil, irmãos. De Luiz Alves, uma cidade de 9 mil habitantes, 9 mil, já saíram 66 padres, 3 bispos e 120 freiras, de uma cidade de 9 mil habitantes. E eu morei nessa cidade durante 7 anos, e as pessoas sabiam que eu era pastor. E eu fui para lá porque durante muito tempo a nossa casa de recuperação era tida como a casa dos maconheiros. Hoje, se você for na cidade de Luiz Alves, todos os postos de saúde da cidade, foi nós que pintamos e reformamos com os meninos da casa de recuperação. As escolas da cidade de Luiz Alves, todos os anos nós damos manutenção nas escolas com os meninos da casa de recuperação. O hospital de Luiz Alves, nós damos manutenção. Eu fui presidente do Conselho Municipal da Criança, fui presidente do Conselho da Assistência Social e fui presidente do Conselho da Saúde de Luiz Alves, irmão. Fiquei amigo e um dia até preguei na igreja católica. Preguei lá. Então tem coisas que fé não faz, irmão. Só fé não adianta, você tem que amar. E eu lembro de uma historinha bem, há 4 anos atrás, quando eu voltei a morar em Itajaí. Eu fui morar na casa da minha mãe, no bairro São Vicente, ali atrás da rodoviária de Itajaí. A casa é um lugar bom, mas a casa é boa, mas o bairro é muito problemático.
E naquela rua tem um menino excepcional, um menino doente mental, o João Paulo. E eu me lembro que eu me mudei bem na véspera de Natal, era entre dia 20 e 22 de dezembro. E eu estava com o porta-mala cheio de kits para os meninos da casa de recuperação, kit de higiene pessoal, camisetinha, brindezinho. Aí eu parando, fazendo a minha mudança, parei meu carro na frente da casa e ele disse: o senhor vai morar aí, né? Eu digo: vou. Eu sou o João Paulo. Eu digo: eu sei, João Paulo, tudo bom, querido? O senhor é pastor, né? Eu digo: sou. Oh, que bom, vai morar um pastor aqui na nossa rua. Olha o entendimento dele, irmão. Eu digo: é mesmo? O senhor não tem nada para me dar? Porque as pessoas querem sempre alguma coisa, irmão. E na hora eu tinha aquele kit de limpeza e veio a calhar, porque ele estava precisando, irmão. O urubu perto dele voava de costa. Pensa no menino que estava catigando. Aí eu dei aquele kit de limpeza para ele e eu fiz amizade com o João Paulo. E eu estou vendo ali acontecendo. Um dia eu cheguei, o João Paulo estava almoçando, sentado no meio-fio na frente da casa de um vizinho, com um prato de comida na mão, comendo. Eu digo: olha que legal, as pessoas dão comida para ele. Aí fui na casa, vi outro dia o João Paulo tomando café, sentado na frente da casa de outro vizinho. Eu digo: olha o João Paulo tomando café, que bom, a turma cuida dele. Mas o bicho continuava fedendo. A família dele, uma família muito desajeitada, louca. A mãe é doente, o pai, tudo louco, irmão. Aí um certo dia eu estou lá, verãozão, estou tomando o meu café ali na varandinha, na casa onde o Rafael mora. Tem uma garagem boa, botei a mesa na rua e estou lá comendo meu pãozinho, meu bolinho. Aí ele vai: pastor, tem um cafezinho aí, pastor? Eu digo: claro, João Paulo, peraí, cara. Peguei um pão, passei a margarina, ainda botei queijo, presunto, fiz um copo de café com leite e estou levando para o João Paulo. E Deus diz assim: ó, tu vai fazer igual aos outros? Aí voltei, fui lá, peguei a chave do portão, abri o portão: chega aí, João Paulo, vamos tomar um café. Aí ele dizia assim: ó, esse pastor. Aí sentamos, todos os dias o João Paulo tomava café na minha casa comigo, sentado na mesa. Só que começou a esfriar lá nós temos um inverno muito frio. E eu botei a mesa para dentro da cozinha. E um sábado à tarde, a esposa do Júnior estava grávida do Davizinho. Eu cheguei lá um sábado à tarde com as coisas da panificadora. O João Paulo estava no portão. Eu digo: que foi, João? A pastora não deixou eu entrar. Eu digo: ô Luciano, o que foi? Ela assim: não, isso hoje não dá. A Vanessa, minha cunhada, a Vanessa falou assim: isso eu quase vomitei, não dá para chegar perto dele. Eu disse: não, mas tá bom, João Paulo, espera aí que eu já vou lá fazer o negocinho para ti. Fui lá, cortei um pedaço de bolo, botei um copo de Coca-Cola e estou vindo para o João Paulo. E Deus assim: ó, tu vai fazer igual aos outros? Mas agora eu tinha uma desculpa: foi a mulher que tu me desse. Porque isso foi o que aconteceu com Adão, querido. Escuta aqui, Adão não pecou quando ele teve vontade de comer do fruto. Adão pecou quando ele tinha desculpa para pecar. E a maioria das vezes é assim que acontece comigo e com você, querido. Tentado, nós somos tentados todos os dias. Escuta aqui, deixa eu falar uma coisa, talvez não seja novidade. Você vai ter tentação todos os dias da sua vida. E eu não estou rogando praga, irmão. Eu estou falando uma Bíblia: no mundo tereis aflições. Porque imagina quantas vezes Adão passou na frente daquela árvore, deve ter corrido água na boca, ele olhar para aquele fruto e ter vontade de comer. Aí no dia que a esposa dele deu para ele tinha o quê? A desculpa. Cuidado com as desculpas, irmão. Eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Eu não dou porque eu não tenho. Eu não vou porque eu não tenho tempo. Cuidado com as desculpas, irmãos. E aquele dia eu quis dar uma desculpa. Eu digo: mas Deus, foi a mulher que tu me desse. Aí, mas Deus continuou: tu vai fazer igual aos outros? Aí, querido, durante um ano que eu morei naquela casa, todo sábado era o dia do banho do João Paulo. E entrava eu e ele embaixo do chuveiro com uma Scott Brite. Eu sou bom de dar banho com uma Scott Brite, com o lado verde. E o João Paulo tinha a roupa dele, o guarda-roupa dele na minha casa. Escuta, eu não moro mais naquela rua. Eu não moro mais lá. Mas você nunca mais viu o João Paulo comendo de meio fio, sentado. Todas as vezes que eu encontro João Paulo, e são muitas vezes, toda vez que está cheiroso, tem alguém que está dando banho nele, cara. Ele está comendo sentado na mesa. Isso é uma posição. Isso é amor, querido. E eu não faço isso porque eu sou bonzinho. Eu faço isso porque é uma obrigação. Porque amor não é sentimento, querido. Eu não oro para ter amor. Eu não jejuo para ter amor. 1 João 4:8 diz:
Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Deus não é um sentimento, Deus é uma pessoa, cara. O amor é uma pessoa, perdão. Então, fazer as coisas, querido, hoje, com desculpas, é tomar uma posição no Senhor. É entender que eu não tenho mais vida. E eu vou te falar uma coisa, e depois que eu entendi isso, a minha vida melhorou muito. Depois que eu entendi que eu sou necessário, cara. Depois que eu entendi que eu posso fazer para pessoas. Cara, eu não tenho nada. Eu não sei nada, irmão, eu estudo muito pouco. Eu estudei até a 8ª série, cara. Eu não tenho capacidade humana nenhuma. Até ano passado eu fiquei doente. Eu fiquei no último estágio do estresse, irmão. Mas eu já fiz 20 casamentos de meninos de rua. Da minha casa já saiu 19 para casar. Meninos que eu tirei. Um menino que eu fui na beira de um rio. Ele morava dentro de um tubo. Dormia em cima das suas próprias fezes, irmão. Esse menino nós levamos ele para a casa de recuperação. Ele ficou na casa de recuperação 9 meses. Levamos ele para a nossa casa. Ele morou 2 anos e meio na minha casa. E o dia que fomos levar ele para casar, dia 18 de janeiro de 2013, eu fiz o casamento dele. A minha esposa que entrou com ele na igreja, eu fiz no sítio lá do Marlons. E a minha esposa que entrou com ele porque ele é órfão. Cara, pergunta se eu consegui terminar a cerimônia. Eu não consegui, eu tive que chamar reforço. Eu digo, Luiz Hermínio, me socorre aqui. E agora, em agosto, agora no dia dos pais, 9h30 da manhã, toca a campainha na minha casa. E isso é assim todo dia dos pais e todo Natal. Vai ele e a Nathalie, a esposa dele, lá levar o presente do pai. Querido, isso são coisas que ele não precisa ter fé para fazer. O problema da igreja é esse. A igreja quer se mover por fé. Nós não nos movemos por fé, nós nos movemos por amor, querido. A igreja é a instituição que Deus deixou para transformar vidas. Assim como Ele transformou a sua vida. É muito pouco nós viemos só nos reunir um domingo à noite, cara. Isso é muito pouco. Igreja, a essência da igreja, a palavra da igreja original é eclésia, é tirados para fora. Sabe como que eu entendo que o Mevan está cumprindo o propósito dele aqui em Araguari, querido? É se nós saímos nas ruas dessa cidade e perguntar para as pessoas: você conhece a igreja Mevan? E elas podem dizer: conhecemos. Aí você dizer assim para ela: e se essa igreja fechar hoje, ela vai fazer falta para essa cidade? E deixa eu te falar uma coisa: a igreja de Araguari, o Mevan não é o pastor Douglas. O pastor Douglas é o homem que Deus usou para presidir esse lugar, irmão. A igreja de Araguari é você. Se essa igreja fechar hoje, ela vai fazer falta para essa cidade, irmãos. Vamos pensar nisso. Vamos pensar se que tipo de crente que eu tenho sido. É muito pouco vir para Jesus só para deixar de pecar, irmão. É muito pouco se converter para deixar de pecar. Eu conheço pessoas que não pecam e não são crentes, irmão. Verdade, eu conheço. Agora, entenda isso comigo. O que nós temos para dar, querido? Imagina aquele menino no meio de uma multidão faminta, com 5 pães e 2 peixinhos, no meio de uma multidão faminta. Cara, se sou eu, eu vou comer escondido, irmão. Se fosse no evangelho de hoje, tinha muita gente comendo escondido. Só que aquele menino, ele sabia diante de quem que ele estava. Ele não ficou olhando para a sacolinha. Então, para de desculpa, querido. Não diz que você não faz porque você não é capaz. Não diz que você não faz porque você não tem para fazer. Porque, como o pastor Cristo falou ontem aqui, os testemunhos que ele usou do Luiz Hermínio, do corredor escuro, é você dar o primeiro passo, cara. Te confesso que quando eu fui para aquele sítio, eu tive vontade de morrer. Não é o que eu queria. Porque eu recebi uma palavra. Imagina que eu era vendedor de espetinho na frente da igreja. Eu fui trabalhar sem salário, cortaram a minha luz, cortaram a minha água.
2 anos e 8 meses eu não entrei nunca numa loja comprar um sapato, nem para mim, nem para minha esposa, nem para minha filha. Nem uma cueca, irmão, eu comprei em 2 anos e 8 meses. Aí, agora Deus diz que eu estou vendendo espetinho lá na frente da igreja, e uma mulher vai ministrar a palavra, e ela diz: chama o Ulisses que eu tenho uma palavra de Deus para ele. Quem já recebeu uma palavra de Deus aqui? É bom, não é, irmão? É bom, né, Bruno? E não sei você, mas a gente só escuta metade. Não é assim? A mulher, ela diz: chama o Ulisses lá que eu tenho uma palavra de Deus para ele. As pessoas vão: Ulisses, a pastora está dizendo que tem uma palavra. Irmão, você imagina quando você está naquele vale terrível, naquele deserto, dizendo: Deus, fala comigo, e agora vem a resposta para aquilo que você está pedindo. Aí eu entro na igreja, ela já apontou o dedo e diz: Ulisses, eis que te digo. Quando ela disse o eis que te digo, a perna já amolece, já começa a babar. Aí ela falou, eu entendi só a metade. E ela dizia: tu vai ter um ministério, tu vai pregar para multidões, tu vai ser levado em nações. Meu irmão do céu. Aí depois você fica perguntando: o que é que ela falou? Só que 2 meses depois eu caí de paraquedas dentro de uma casa de recuperação, irmão. Na casa dos maconheiros. Era a casa dos maconheiros, realmente. Uma casa de madeira. A cozinha era de chão batido, rodeada de paletes com um fogão de lenha. Tinha morcego no teto e rato no assoalho. Umas galinhas que sujavam tudo. Segundo dia lá dentro eu matei as galinhas tudo, irmão. Eu digo: eu não vou ficar aqui limpando cacaca de galinha, eu vou comer essa galinha. Aí durante uma semana nós tivemos comida, escolhendo, orando com os meninos para vir um alimento. Que bom é depender de Deus, irmão. Que bom que era quando nós íamos para o monte, fazer campanha no monte dos meninos da casa de recuperação. Botava todo mundo a orar para comer carne. Porque nós só tinha, aí tinha a sopa de mocotó. O meu triglicerídeo foi 600, cara, quase morri de comer aquele joelhão de boi e canela de boi. Aí nós tiramos uma vez um homem debaixo da ponte, o seu Edson. Tirei o seu Edson debaixo. Num dia eu tirei 58 bichos do pé dele, irmão. Ele deu febre, eu tive que internar ele, porque deu febre de tanto bicho do pé que nós tiramos. Aí depois eu botei ele na cozinha, imagina. Porque era o único lugar que ele conseguia ficar na casa de recuperação, que eu consegui segurar ele, foi na cozinha. Aí a turma um dia chegou para mim e disse assim: ô pastor Ulisses, fala, querido, o senhor já viu o seu Edson fazer da sopa? Eu digo: meu Deus. Eu digo: não. Por quê? Porque se o senhor vê, o senhor não come mais. Aí eu fiquei na dúvida: vejo ou não vejo? Porque só tinha sopa para comer, irmão. Eu digo: vejo ou não vejo? Aí um dia eu fui lá ver o seu Edson preparar a sopa. 3 horas da tarde ele botava aquele fogo no fogão de lenha, que aquilo parecia uma caldeira, irmão. Ele pegava aquela panela com aquelas canelas de boi, botava tudo dentro. Aquilo cozinhava até as 6:30 da tarde. 6:30 da tarde ele começava, raspava, que não saía, ele... Eu tomei muita baba do seu Edson, irmão. Só que agora como é que eu faço? Se eu tirar ele da cozinha, eu mato ele, irmão. Se eu tirei ele da cozinha, eu matava. Aí eu promovi ele, eu digo: seu Edson, o senhor agora é obreiro. E foi bom demais, irmão. Ele ficou 2 anos e meio comigo. E depois ele foi à igreja que tinha levado ele. Precisou que ele fosse trabalhar na igreja. Aí ele ficou sozinho, desamparado, porque os pastores não tinham como, ele morava longe da igreja. E 1 ano e meio depois que ele saiu da casa de recuperação, ele morreu atropelado na BR-101. E eu fui lá fazer o velório do seu Edson. Então eu trabalho com as pessoas, querido. Eu não tenho escolha. As pessoas às vezes dizem: Luiz, qual é o método para a casa de recuperação? Eu estou fora da casa de recuperação hoje por causa de método. Eu não consigo trabalhar com método. Eu não posso tratar um homem de 60 anos viciado no álcool, que a mulher já mandou embora, com um menino de 18 anos que o pai relaxou com ele e ele está na droga. Não tem método para lidar com a droga, querido. Não tem método para lidar com pessoas. Não é com sistema. Não existe sistema para lidar com pessoas. As pessoas são diferentes. Amém? Mais um pouquinho, espera aí.
E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Então não adianta você barganhar com Deus, querido. Eu conheci muitos homens que hoje estão em dificuldade, porque barganhavam com Deus. Achavam que Deus estava feliz com o seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro, querido. Tem uma coisa que Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Porque se Ele tiver o seu coração, Ele tem tudo que é seu. Aí Ele pode contar com você sempre. Então não adianta você dar. Eu conheço pessoas que dão, irmão, só para aparecer. Eu não sei, eu não estou falando daqui de Araguari, eu estou falando lá de Itajaí, irmão. Lá em Itajaí tem crente que dá dinheiro para a igreja só para aparecer, irmão. Barganhando com Deus, achando que isso vai fazer a diferença na vida deles. E Ele diz mais ainda, o amor então para com esse negócio de pare de sofrer, irmão. Não tem como você amar e não sofrer. Porque hoje, escuta, hoje eu não sofro mais pelas minhas dificuldades. Hoje eu não sofro mais pelas minhas dificuldades. Hoje eu sofro pelo amor dos outros, por amor aos outros, irmãos. Você sofrer a causa do seu irmão, você viver isso intensamente. Ah, mas ele não merece. E você, querido? E você, será que merece? Então não temos escolha. O amor ele é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, mas não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Parece impossível, não parece, irmão, viver isso aqui? Não parece impossível viver isso aqui? Fala para mim. Com esse evangelho de hoje, eu não estou falando nem de fora da igreja, eu estou falando de viver isso dentro da igreja. Porque o mundo, cara, o mundo jaz no maligno. Está difícil viver isso dentro da igreja. Às vezes não acontece aqui em Araguari, mas lá em Itajaí, tem gente que chega na igreja, a hora que o culto já começou, para ver onde o fulano de tal está sentado, porque eu não vou sentar perto dele. Isso acontece dentro da igreja hoje, querido. Pessoas que compram carro e deixam o carro na esquina da igreja, para não dar carona para ninguém. Fura o pneu desse carro, Senhor. O cara ora a vida toda por um carro, porque o cara tem uma bicicleta, ele ora por uma moto até chegar num carro, aí Deus dá um carro para ele, aí chove, ele não vai para a igreja para não sujar o carro. Aí chove, ele não dá carona para os irmãos. E escuta, em 2010, irmão, eu ganhei uma Doblô de Venturi Zero, um carro. 2 meses ela dentro do sítio. Sabe por que eu fiz? Porque quando eu fui para dentro do sítio, eu só tinha uma éguinha, a Nina, uma égua que eu encilhava ela 3 horas da manhã para levar gente do médico. Eu andava 15 quilômetros com ela para buscar osso, para buscar fígado. Meu irmão, eu sei fazer um hambúrguer de fígado de boi. Pensa. Eu andava com a eguinha 15 quilômetros. Aí agora eu ganhei um carro zero. Aí sabe o que eu fazia? Eu ia buscar capim para a égua com o carro. Verdade, irmão. Se tem uma coisa que eu nunca fui preso, e Deus sabe, eu não sou preso a nada, irmão. Relógio eu já não tenho conta. Eu sou igual o Luiz Emílio, eu não tenho conta de quantos eu já ganhei. E eu só tenho esse aqui. E eu quero ficar com ele hoje, Deus, pelo amor de Deus. E eu só tenho esse. Não tenho conta de quantas eu já ganhei carro, moto, os meninos que trabalham com a gente, querido, vai lá. Eu faço brechó na minha casa, irmão. Eu sou um cara que eu gosto muito de roupa. Eu falei para Deus, eu digo, Deus, eu não tenho problema de o Senhor não ter me dado dinheiro nenhum. Mas para que o Senhor me deu bom gosto? Por que o Senhor me deu bom gosto, Senhor? É terrível, irmão, você ter bom gosto sem dinheiro. Eu sou o tipo de cara que vou lá para a beira da praia, lá na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, com as minhas filhas, com a minha esposa, tomar sorvete, para ficar contando carro importado. Eu e as minhas filhas, nós contamos. Ó, pai, mais uma BMW. Eu digo, então marca aí, branca, BMW branca. Oi, pai, uma Lamborghini. Eu digo, meu Deus, uma Lamborghini. Eu gosto de coisa boa também, irmão. Eu gosto de sapato bom, eu gosto de camisa boa. E eu vivo disso, eu desfruto disso. Mas sabe o que eu faço? Eu faço brechó na minha casa, irmão.
Os meninos vão lá na minha casa. Você vai no culto domingo à noite lá, os meninos que trabalham com a gente hoje estão na reinserção. Às vezes eles pegam, eu tenho uma camisa e dizem assim: pastor, dá essa camisa para mim, pastor. Eu digo: não, cara, vamos lá comprar uma aí. Não, eu compro outra para o senhor e o senhor dá essa aí para mim. Cara, isso não tem preço, cara. O menino queria usar uma camisa sua. Isso não tem preço. Isso é a essência do evangelho, querido. As pessoas querer ter o que você tem. Na frente da minha casa, irmão, tem o bar do Bill. Pensa num bar muvuqueiro, irmão. Pensa num bar, o Bill comprou uma máquina de música. Raul Seixas, Chitãozinho, Chororó, Boate Azul, meu Deus do céu, já sei a letra de cor, irmão. Tudo que é o repertório do Raul Seixas, eu sei tudo. E o Bill às vezes fica até 2 horas da manhã com aquele, e é na frente da minha casa. Fica até 2 horas da manhã. E a turma diz assim: mas Ulisses, tu não denuncia? Eu denuncio, eu sou amigo do Bill, irmão. Esses dias eu fui lá comprar uma Coca-Cola no bar do Bill. Eles estavam jogando sinuca, eles baixaram o volume da máquina, eles pararam de jogar. O Bill assim: ô, respeita aí, ó, o pastor aí, ó. Ele me respeita, irmão. Eu vou na varanda de casa lá e eles olham: ô pastor, reza por nós, hein, pastor. E eles sabem que a hora que eles precisar, tem uma porta aberta para eles, irmão. Uma campainha onde eles vão poder apertar. Os meninos às vezes tem um ponto de ônibus embaixo da minha casa, a gente fica ali até 3 horas da manhã conversando. Eu vou lá, eu digo: rapaz, estão conversando meio hora. Ô pastor, valeu pastor, pode deixar, vamos baixar o volume aí. São meus amigos, irmãos. Eles cuidam da hora que eu chego e a hora que eu saio. Vai lá, eu moro num bairro mais perigoso, a janela da minha casa fica aberta, cara. Mas isso você não treina para ter, cara. Isso você não treina para ter, isso você não ora para ter, isso você não faz curso para ter. Você tem que fazer, irmão. Você vai só saber se está certo se você fizer. Quando eu cheguei lá nessa casa de recuperação, meu irmão do céu, quando essa palavra foi liberada sobre a minha vida, eu pensei assim, eu digo: não, Luiz, tu não está entendendo. Eu não quero lançar o pão, eu quero o pão para comer. E às vezes a gente deixa de fazer as coisas, querido, pensando na nossa incapacidade. Deixa eu te falar uma coisa: Deus sabe que você é incapaz, irmão. Por isso que Ele te usa. Deus sabe que você não tem condição de fazer. Por isso que Ele quer usar você. Porque Ele sabe que sem a você sabendo que você não tem condição, você vai dar a honra e a glória para Ele. Você não vai roubar a glória dele, irmão. É você que Ele quer usar, querido. Viu, Hudson? É vocês que Ele quer usar lá mesmo, Hudson. Dar comida para o órfão, para a viúva e para o necessitado não é trabalho da prefeitura não, irmão. É trabalho da igreja. É nosso trabalho. Mas sabe o que nós estamos acostumados? Nós estamos acostumados a fazer uma compra bonita. No nosso carrinho de compra nós botamos iogurte, nós botamos queijo, nós botamos presunto, nós botamos até agora o Active. O Active é bom, irmão. Botamos, aí chega na hora assim: ah, vou levar um sacolãozinho para o meu irmão. Teu irmão também come queijo e presunto, cara. Teu irmão também, os filhos do teu irmão também tomam iogurte, cara. Danoninho, os filhos do teu irmão também tomam Danoninho. Essa é a igualdade do evangelho que eu sonho, irmão. Essa aí, vai lá viver com os meninos. O pastor Cris sabe, vai lá ver o que nós vivemos, cara. Um Mevan, querido, por isso que eu digo, não é só uma placa, não é só uma igreja. Vai lá. A nossa cozinha comunitária, cara, o prefeito foi na inauguração, na reinauguração ano passado, ele saiu de lá chorando. E tudo que nós falamos, pega assim: prefeito, nós não queremos dinheiro da prefeitura, nós só queremos que o senhor deixe nós sentar na mesa. A hora que o senhor tiver uma dificuldade lá, chama nós para ajudar o senhor, nós podemos, prefeito. Querido, deixa eu te falar, o fórum, euzinho, como eu falei para você, que só estudei até a 8ª série. Aí agora, ano passado, foi formada uma junta de penas alternativas no fórum de Itajaí. Para a pessoa que pega com porte de droga a primeira vez, ela tem o direito de escolher: ou participa de uma palestra, ou é obrigada a escutar uma palestra, ou vai para processo. A maioria escolhe para escutar a palestra. Até final do ano passado, quem dava palestra era o juiz, irmão. O juiz da primeira vara. E o juiz dava uma bronca. Aí chegou o final do ano e ele disse para as meninas da comissão assim: ó, vão procurar alguém que dê essa palestra. Eu não quero mais dar. Aí elas me ligaram, porque eu tenho deixado o telefone lá uma vez. Me ligaram para o pessoal do CAPS, ligaram para o pessoal do NA, ligaram para o pessoal de mais outras 3 casas de recuperação. Eu sei que deu um total de 8 pessoas, de 8 instituições. E elas foram lá entregar. E a minha palestra, 2 palestras por mês. A minha primeira palestra foi na 2ª quinzena de fevereiro. E quando eu cheguei para dar a primeira palestra, elas não estavam na sala.
Elas assim: o senhor nos desculpe, seu Ulisses, mas nós não vamos poder ficar na sala. Mas o senhor já sabe, né, senhor Ulisses? Aqui nós não temos cunho religioso, né? O senhor sabe? Eu digo: não, querida, pode deixar, eu vou falar de respeito de droga. Mas eu não sei fazer outra coisa, cara. Aí dei a palestra, ela assim: o senhor tem meia hora, 40 minutos. Eu dei a palestra e fui embora. A segunda quinzena de abril, elas me chamaram, porque um outro lá faltou, me ligaram se eu não poderia dar palestra. Eu digo: não, eu vou aí dar. Aí aquele dia elas ficaram assistindo a palestra. Quando eu acabei a palestra, Bruno, elas vieram com lágrima no olho para mim. Aí eu já virei o pastor Ulisses. Elas assim: ô pastor Ulisses, se o senhor se comprometer, se o senhor der as palestras aqui, nós vamos desmarcar com todo mundo, querido. E até julho do ano que vem, quem dá as palestras nos fóruns de Itajaí sou eu. E sabe o que é que eu faço lá? Falo da Bíblia, falo de escolha. Falo: cara, vocês estão escolhendo a parada errada. E agora eu estou lá e chego lá, irmão, com aquela minha pastinha ali, de cobrador de telemensagem. Chego lá com a minha pastinha, agora no fórum, tem que entrar, tem que passar identidade. Quando eu chego: ô doutor, eu já virei doutor, irmão. Já virei doutor, cara. Mas isso tudo em favor, em prol e por causa do Evangelho, querido, em nome de Jesus Cristo. Então tem coisas que fé não faz. O amor sofre, o amor é benigno, o amor não suspeita mal, o amor nunca falha. Se tem uma coisa que não falha, é o amor. E eu quero falar a respeito de amor incondicional. Abre lá a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5. Aleluia. Quantos ainda estão apaixonados por Jesus? Aleluia. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Glória a Deus. Eu poderia pregar muitas coisas, mas eu quero voltar aqui. Aquele jargão de pregador, né? Tinha muitas coisas para falar, mas vamos deixar para uma próxima vez. Querido, eu quero falar de um amor incondicional. Quando nós conseguir viver esse amor que é expressado aqui, nós vamos estar bem, irmão. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina. Levaram presa. Ela não foi por vontade, irmão. Ela foi contra a vontade, ela foi presa. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: esse desgraçado desse Naamã tinha que morrer dessa lepra, esse miserável. Foi isso, irmão? E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e esse o restauraria da sua lepra. Essa passagem, querido, muito conhecida, muito bem falada, ela fala para mim, ela me chama a atenção 3 pessoas nessa palavra. A primeira pessoa é Naamã, chefe do exército do rei da Síria, leproso. A segunda pessoa é essa menina, escrava, nem o nome dela é citado, irmão. Não se fala nem a origem dela, não se fala nem quem são os pais dela. Só se fala que ela era da terra do povo de Israel e foi levada presa. Então ela conhecia, ela servia o Deus de Israel. Ela servia o mesmo Deus que eu e você servimos hoje. E a Bíblia diz que o Naamã era leproso, mas fala de uma outra pessoa importante, que é o profeta de Samaria. E o profeta de Samaria que ela está falando é Eliseu. Eliseu foi o tipo do cara, irmão, que eu me espelhei na Bíblia. Quando eu fui para dentro da casa de recuperação, porque imagina, pastor de casa de recuperação, ele é tudo, irmão. Ele é o Severino, o quebra-galho. Que as pessoas acham que vão chegar numa casa de recuperação e o pastor vai resolver a vida dela.
O cara que está com o casamento destruído, ele quer que o pastor converse com a mulher dele. O cara que brigou com o pai e com a mãe, ele quer que o pastor converse com o pai e com a mãe dele. O cara que está com problema com os filhos, ele quer que o pastor fale com os filhos. O cara que está com problema na empresa, ele quer que o pastor ligue para a empresa dele. Então ele acha que o pastor é o salvador da pátria dele. Ele acha que é. E aqui entra uma pessoa importante, que é o profeta de Samaria, que é Eliseu. Eliseu é o tipo do homem, cara, que ele fazia as pessoas praticar o milagre de Deus na vida delas. É isso que eu e você, às vezes nós deixamos de fazer as coisas para as pessoas, porque nós achamos que não damos. Querido, nós temos que conhecer o Deus que nós servimos. O nosso Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é tudo isso que eu te falei. Então, Eliseu, ele chega na casa de uma viúva que estava para os seus filhos ser vendido como escravo. E cara, a minha fé alcança, pastor, que Eliseu ia orar ali, ia brotar dinheiro do chão. Eu acredito que isso poderia acontecer. Mas ele olha para aquela mulher e diz o quê? O que é que tu tens em casa? E ela diz, eu tenho um pouco de azeite. Então com aquele pouco de azeite ele praticou o milagre de Deus na vida dela. Esse é o Deus que eu conheço, cara. É um Deus que ele é tão poderoso que ele deixa a gente participar do milagre dele na nossa vida, cara. É isso que eu falo para os meninos. Às vezes os meninos vão para casa de recuperação, passar 9 meses, e eles dizem assim, pastor, o senhor acha que precisa mesmo passar 9 meses na casa de recuperação? Claro que não. Claro que não. Deus é poderoso, cara. Deus tem poder para transformar a vida da pessoa num dia. Eu acredito que um homem pode entrar embriagado naquelas portas, vir aqui na frente, dobrar os seus joelhos, aceitar Jesus e sair daqui de dentro e nunca mais beber na vida e ter a sua vida transformada. Eu acredito nisso. Mas o nosso Deus, ele não se intromete no livre-arbítrio, cara. Lembra de Noé? Mesmo Deus, quando ele se arrependeu de ter criado o homem, Deus lança uma palavra: me arrependo de ter feito o homem, vou tirar da face da terra todo ser que respira. Deus não falou isso? Deus se arrependeu. Aí agora Deus se arrepende de novo, porque agora ele liberou uma palavra, que ele ia destruir todo ser que respira. Então Deus começa a olhar, e a Bíblia diz que ele acha Noé. Se ele achou Noé, porque ele estava procurando, irmão. Aí ele acha Noé e chama Noé para uma conversa. Até na hora de salvar Noé, Deus não se meteu no livre-arbítrio dele. Deus disse, Noé, eu liberei uma palavra. Deus, eu vou destruir da face da terra todo ser que respira. Senhor, e como é que o Senhor vai fazer? Vou mandar um dilúvio, Noé. Senhor, vou encher a terra de água. Mas para ti tem o seguinte, Noé. Para ti eu criei um plano de salvação. Está aqui, ó. Se tu fizer do jeito que está aqui, tu vai te salvar tu e a tua casa. Se Noé tivesse mudado 1 metro na medida da arca, querido, talvez eu e você não estaríamos aqui hoje. Então até na hora de salvar Noé, Deus não se envolveu, não se meteu e não tirou o livre-arbítrio dele. E Eliseu era o tipo do cara que funcionava desse jeito. Eliseu, ele está num lugar, pastor Luiz ministrou a respeito disso, da morte na panela. Ele está num lugar com os profetas, onde botaram uma erva amarga, uma erva venenosa dentro de uma panela para preparar comida. A minha fé alcança que se ele tivesse orado em cima daquela panela, a morte da panela ia sair. Mas ele chama os discípulos assim, joga a farinha, e vocês vão jogar farinha e a morte vai sair da panela. A Bíblia diz que Eliseu foi convidado a cortar lenha, madeira no mato, para aumentar o lugar que eles estavam. E a Bíblia diz que um daqueles moços que estava com ele perdeu o machado caiu na água. E aquele moço parador, Pai do céu, um machado caiu na água. A minha fé alcança que se Eliseu fosse lá na beira daquele rio e tivesse orado, o machado tinha flutuado. Mas ele olha para aquele homem e diz assim, olha, corta um pedaço de pau e joga, porque aonde tu jogar o pau, vai flutuar o machado. Eliseu era esse tipo de cara, meu irmão. Mas vamos voltar aqui primeiro agora no Naamã e na menina. Essa menina era escrava, irmãos, mas ela sabia o Deus que ela servia. E você, se você for estudar um pouquinho da Bíblia, vai saber que provavelmente Naamã escondia a lepra, porque um leproso não poderia viver na sociedade. Um leproso, um homem, quando aparecesse uma marca na pele dele, ele se apresentava ao sacerdote. Se o sacerdote identificasse que era lepra, ele tinha que juntar todas as suas coisas e morar no arraial dos leprosos. Então Eliseu escondia a lepra. Agora essa menina, ela está diante de um trunfo, na casa do homem que provavelmente o exército desse homem matou os seus pais e levou ela presa. Então aquilo que eu falei aqui para você no começo, a circunstância de fora não muda a condição de dentro, irmãos. Então ela viu naquilo a oportunidade de Deus entrar na vida daquele homem. Não importa quem ele era, importa quem ele poderia vir a ser.
Então, querido, não é a Dilma. Deixa eu te falar uma coisa. Deus ama a Dilma, irmão. Deus não quer que a Dilma morra. Deus quer que ela se converta. E quem que tem coragem de pregar para ela? E ela está numa boa condição de receber a palavra do Senhor nesse tempo. Então aquela menina diz, e Eliseu, agora imagina comigo, o quanto de vida fiel a Deus tinha essa menina, para o chefe do exército, do rei da Síria, acreditar nela, irmão. O quão regrada era a vida de oração dessa menina. O quão regrada era a vida dela, que tipo de testemunho que ela dava para o chefe do exército, do rei da Síria, chegar para o rei dele e dizer, olha, tem uma menina lá na minha casa, que ela disse que se eu estiver diante do profeta, que um homem que tem lá em Samaria, ele me restauraria da lepra. Que tipo de evangelho eu e você temos praticado? Que tipo de filhos de Deus nós temos sido? Como que as pessoas têm nos visto, irmão? Será que as pessoas querem o que nós temos? Será que as pessoas realmente acreditam em nós? Nós éramos os 3 filhos da Roseli, irmão. O Luiz, eu e o Júnior. Nós éramos os caras, quando nós chegávamos nas festas, as tias botavam as bolsas embaixo do braço, com medo que não roubasse elas. Deixa eu confessar aqui, se elas marcassem bobeira, nós roubava mesmo. Nós éramos os improváveis, cara. Nós éramos os improváveis, nós era o filho do Nilson, cara. Só que deixa eu te falar uma coisa, hoje meu pai é meu herdeiro, irmão. Hoje a minha mãe é minha herdeira, minha mãe mora dentro da minha casa, eu cuido da minha mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias na terra. Eu quero viver bastante, irmão. Eu quero viver bastante, eu vou cuidar do meu pai e da minha mãe sempre. Que tipo de homem? Será que a turma do Badu, como é que a turma do Baduville tem visto a minha vida, cara? Embaixo da minha casa tem uma loja. E a minha garagem, cara, é difícil o dia que eu saio que não tem um carro parado na minha garagem, que é dessa loja. Pergunta o dia, eu estou lá vai para 3 anos, cara. Pergunta o dia que eu briguei. Pergunta o dia que eu buzinei. Pergunta o dia que eu fiz, sabe por quê? Porque o dono daquela loja sabe que eu sou pastor, irmão. Às vezes eu saio nas ruas lá de Itajaí com os meninos. Às vezes o cara está num caixa de mercado, a gente vai passar a compra, a moça diz, oi pastor, paz. Eu digo, paz querida. Às vezes esse dia nós estávamos no shopping ainda com as pessoas lá, brincando, rindo, se divertindo. Ainda nós ainda falando para os meninos, cuidado que nós somos conhecidos, cara. Nós não conhecemos todo mundo, mas muita gente conhece a gente. Que tipo de testemunho nós temos dado, querido? Você tem ajudado quem tem batido a sua porta? Como que você é lá no seu trabalho? Tem gente que quer pedir a conta porque é o único crente da empresa. Glória a Deus que você está lá, irmão. Glória a Deus pela sua vida que você está lá. Então essa menina, ela tinha uma vida, meu irmão, perfeita na presença de Deus. Ao ponto do chefe do exército, do rei da Síria acreditar. E ao ponto dele ir atrás de Eliseu. Ele juntou riquezas, pegou roupas, pegou prata, pegou ouro, pegou dinheiro e levou para Eliseu. Quando ele chega na frente da casa de Eliseu, por isso que Eliseu me chama a atenção, irmão. A hora que ele chega na frente da casa de Eliseu, o Geazi vem apavorado, diz assim, olha, tem um cara famoso aí, meu irmão, é o Naamã. Aí Eliseu diz assim, fala o seguinte, manda ele tomar banho. E não é qualquer banhinho não, é 7 mergulhos no Rio Jordão. Querido, eu te confesso uma coisa, nos dias de hoje, se chegasse um Naamã na frente das igrejas de hoje em dia, cara, eles iam estender um tapete vermelho, eles iam botar o Naamã sentado numa poltrona estofada no altar, e eles iam tratar o Naamã aqui, na palma da mão. Mas um homem que, propósito de Deus, ele olhou para aquele homem e disse, manda o Naamã dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E essa história me chama muita atenção, cara. Porque agora Naamã chega ao ponto de desanimar, ao ponto de se irritar. Quem esse cara está pensando que é? Para me mandar tomar banho num rio sujo desse? Eu tenho um rio muito mais, melhor do que esse, tem um lá na Síria. E esse cara vai me mandar tomar banho aqui nesse rio. E acontece uma coisa muito importante, Marquinhos. Naamã não estava sozinho. Querido, se alguém chegou em algum lugar sozinho, fez alguma coisa errada no caminho. Por isso que é bom a igreja. A igreja é lugar de incentivo, irmão. A igreja é lugar de comunhão. A igreja é lugar de orarmos um pelos outros. A igreja é lugar de ajudarmos uns aos outros, incentivarmos uns ao outro.
Aí a pessoa, os filhos que estão com ele dizem assim: ô pai, se o cara tivesse te pedido coisa mais difícil, tu tinha feito, pai. O cara te pediu só 3 mergulhinhos, pai. Vai lá, é facinho. Aí insistiram com ele, ele foi. Agora, sabe qual era o problema dele? Não era se banhar no Rio Jordão. O problema dele é que ele tinha que tirar a roupa de chefe do exército. O problema é que agora ele precisava mostrar a lepra, cara. Então, ele persistiu. A hora de mostrar a lepra é difícil, querido. Então, por isso que você precisa ver com quem você anda, diante de quem você está mostrando a sua lepra, para que as pessoas não te exponham, que elas te guardem. Esse é o problema da igreja hoje, querido. Tem a intercessoca, a intercessão misturada com fofoca. É aquela irmã que chega para o pastor e liga: pastor do céu, que foi, minha irmã? Mistério. É, minha irmã, é. O senhor não sabe o que é que Deus me mostrou do irmão. O que é que Deus te mostrou, irmã? Ai, Deus me mostrou isso e aquilo, ó. E eu já até liguei para a irmã tal para ela orar, né, pastor? Já liguei para o outro irmão tal para ele orar. Já liguei para o outro. O que é que o senhor acha? Eu acho que é mentira. Por quê? Porque Deus não entrega nada para fofoqueiro. Dentro da igreja dos tempos de hoje, nós temos a intercessão, que é a intercessão com fofoca. Nós temos que nos guardar, querido, mesmo que o teu irmão esteja errado. Esse é o problema. Mesmo que o teu irmão esteja errado, a Bíblia diz que nós temos que carregar o peso um dos outros, querido. Mesmo que o teu irmão esteja errado, você tem que cobrir. Você não pode ser conivente com o erro dele, mas você precisa cobrir ele e ajudá-lo, pelo menos a consertar. Foi o que aquelas pessoas que estavam com o Naamã fizeram. Elas cobriram Naamã. Então Naamã pôde se despir e entrar no Rio Jordão. E Naamã precisou fazer uma coisa que a maioria de nós não faz. Ele precisou ter persistência. A maioria de nós hoje não tem persistência, querido. Deus nos promete alguma coisa e a gente acha que vai acontecer de um dia para o outro. Está aqui um cara que é exemplo do que Deus fez. Pensa num cara que morava dentro de um sítio. Eu fiquei 2 anos dentro da casa de recuperação. E o Luiz Hermínio já estava melhorzinho de vida, irmão. Só que Deus falou com ele. Deus falou que ele não podia se intrometer no que Deus estava fazendo na minha vida. Deus mostrou para ele. Hoje não, hoje o Luiz me abençoa muito. Me ajudou a comprar um carro esse dia. Pensa num cara que é abençoado pelo meu irmão, sou eu. Tenho um prazer de ser irmão dele. Mas teve um tempo que eu tinha até a raiva dele, irmão. Eu digo: meu Deus, não pode. Imagina eles tudo saindo para jantar no final do culto, irmão. E eu sentado no ponto do ônibus, esperando o ônibus para ir em casa. Com a minha filhinha de 12 anos, ela era nenenzinho no colo, esperando e murmurando, dizendo: oh meu Deus do céu, que vida miserável. Temos que ter persistência, querido. Se Deus falou, escuta, Abacuque 2 diz assim, ó: sob a minha guarda estarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for erguido. E o Senhor me respondeu e me disse: escreve a visão em tábuas bem legíveis, para que o que correndo passa possa ler e corra com ela. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. É loucura ou não é? Eu digo: oh Deus, que negócio é esse? Se tardar, espera, porque não vai tardar, certamente virá. Porque ele pode tardar no seu tempo, querido, mas no tempo dele ele nunca tarda. No tempo dele ele nunca tarda, irmão. Hoje está aqui em Araguari, na condição que nós estamos, vindo de avião, cara. Agora eu já perdi o medo do avião, agora eu ando de avião. Estou doidinho agora, vou fazer o passaporte. Como dizia minha falecida avó, vou até para a Estranja. Vou até para os States, irmão. Estou até aprendendo a falar inglês, né, my friend? Estou aprendendo a falar inglês. Aprendi uma frase em inglês aí muito boa. Depois eu vou falar para você aí no secreto. Então agora Naamã está dentro do rio. E ele precisa. E não foi assim, querido, ó. Ele mergulhou, levantou, curou um braço. Porque a gente é assim, a gente vem para a igreja e acha que: e agora orei, fiz a campanha, Deus me deu uma moto. Oh meu Deus, aí deu certo. Agora vou fazer outra campanha para o carro, porque a moto deu certo. Aí dá outro mergulho e curou outro braço. Já ganhei o carro. Aí dá outro mergulho e curou uma perna. Não, querido. Ele teve que persistir. A Bíblia diz que foi no último mergulho. O problema é que a igreja até faz as coisas, ela até acredita, mas durante a caminhada ela vai desistindo. Cara, se Deus, imagina aqui, se Deus, José foi um grande homem de Deus, irmãos. Foi,
José, governador do Egito. Baita homem de Deus, hein? Agora pergunta aqui para mim. Se Deus dissesse assim, chamasse José para uma conversa, no começo do ministério dele, dissesse: Zezinho, fala, Deus, tu vai ser governador do Egito. Uhul! Oh Deus, obrigado, Deus. Só que tem o seguinte, tu vai ter sonhos. Aí teus irmãos vão ficar com raiva de ti por causa dos teus sonhos. Deus, Aí o que vai acontecer? O teu pai e tua mãe também vão ficar com raiva de ti por causa dos teus sonhos. Aí tu vai sair com teus irmãos e teus irmãos vão te dar um pau, eles vão te quebrar todos, José. Deus, Mas não te preocupa, eles vão te jogar numa cisterna, num buraco. Deus, Aí não te preocupa não, que vai passar uma caravana de egípcios e eles vão te vender como escravo. Deus, Zé. E depois tu vai morar na casa de Potifar. Aí o negócio vai dar uma aliviada. Só que é o seguinte, a mulher do Potifar é doida. Ela vai ficar louca por ti. Rapaz, tu vai deixar tua roupa na mão dela. Meu irmão, tu escuta aqui. Olha o quanto José foi atentado, irmão. Ele estava pelado já, tá? Porque ela ficou com a roupa dele na mão. Ele fugiu no 45 do segundo tempo. Mas não te preocupa, Zezinho. Aí por causa disso tu vai ser preso. Mas é só 10 anos. Você acha que Josézinho tinha acreditado? Josézinho disse: não, Deus, faz o seguinte, deixa eu aqui do jeito que está. O Egito está lá, deixa o Egito lá, deixa eu aqui. A maioria de nós às vezes é isso, querido. Nós não persistimos naquilo que Deus quer para nós, irmão. Se alguém me dissesse que hoje, quando eu saí agora, eu sou pastor de uma casa de recuperação, que agora tem 2 Kombi, irmão. Compramos 2 Kombi 0. Agora a nossa casa de recuperação tem caminhonete. A nossa casa de recuperação tem Fiorino. A nossa casa de recuperação tem 2 motos, daquela de andar. Eles vão lá no porco levar comida para o porco de moto. Agora a casa de recuperação tem piscina, irmão. Agora a casa de recuperação tem igreja com ar-condicionado. E vai botar ar-condicionados em todos os quartos. E agora que ela tem tudo isso, Deus me tira de lá. Oh Deus injusto. Porque agora estava... Isso que é o bom. Aí eu entendi ontem quando tu falou aqui. Se tirar a casa de recuperação de ti, Ulisses, o que é que tu tem para mostrar? Porque eu estava no meu lugar de segurança. As pessoas iam lá no meu van, eu fazia caravana para mostrar a casa de recuperação. Pensa num cara que era tudo organizado dentro da casa de recuperação, era eu, irmão. Ia lá, a nossa dispensa de comida era igual uma prateleira do supermercado. Tinha que ser arrumado rótulo por rótulo, tudo certinho, arrumadinho. Vai lá, ia. Não sei se hoje está assim ainda. Pensa num cara que era xarope, que tinha tudo, que a casa de recuperação era organizadinha. E agora que tem tudo isso, Deus me tira, irmão. Foi o que Deus me mostrou ontem, quando tu falasse aqui, eu senti muito forte no meu coração, Cristo. Se tirar a casa de recuperação tua, Luiz, o que é que tu tem para falar? Hoje eu estou aqui dizendo para você, querido, não é que você tem que cuidar de drogado, não é que você tem que cuidar de morador de rua. Eu estou dizendo aqui para você que você tem que cuidar de você. Você tem que cuidar da sua vida com Deus, querido. Você tem que cuidar do que você quer com o Senhor. Ao ponto de fazer o chefe do rei da Síria, ao ponto de fazer o prefeito aqui, irmão. O prefeito sabe que amanhã, escuta aqui, eu quero dizer uma coisa para você. A maioria dos prefeitos, irmão, o pior dia para eles é o domingo à noite. Sabia? Porque amanhã eles têm um monte de pepino para resolver. Agora você imagina que se o prefeito pudesse estar todo domingo à noite sentado aqui nas cadeiras da igreja. E não precisava nem ser aqui no Mevan, pode ser em qualquer uma outra dessa cidade. Nós não queremos que o prefeito vire mevanino. Nós queremos que ele se converta. Ele não precisa virar mevanino. Não é para mim me vangloriar. Ele não precisa virar mevanino. Só que ele precisa acreditar, querido, no Evangelho. Ele precisa acreditar que dá certo. Mas sabe o que acontece? Está cheio de evangélico lá, batendo na Secretaria de Assistência Social. Está cheio de igreja lá pedindo terreninho. Está cheio de igreja lá pedindo terreninho, carradinha de tijolo. Está cheio de igreja pedindo telhadinho. Está cheio de igreja pedindo sacolão para distribuir. Não, querido. Sabe o que eu fiz? Durante 10 anos que eu tive dentro da casa de recuperação, morando lá dentro, morando em Luiz Alves eu dizimava todo o alimento que entrava na casa de recuperação, querido. Todos os meses eu pegava o dízimo do alimento, botava no carro e levava na prefeitura de Luiz Alves. Foi assim que nós conquistamos aquela cidade, querido. Hoje, a cidade de maior devoção católica. Vai lá ver como mudou. Vai lá ver a secretária de saúde, é nossa amiga, ela liga para nós ajudar ela, irmão. Eles ligam, o prefeito, esse dia teve uma denúncia lá contra a casa de recuperação. Eu sentei na mesa do presidente da Câmara. O presidente da Câmara, meu amigo, sentou, não, Ulisses, senta aí. O delegado da cidade nos defendeu, irmão.
O vereador que tinha a denúncia lá contra nós teve que ir embora de cabecinha baixa. O delegado nos defendeu. É esse tipo de evangelho que eu quero dizer para você. Esse tipo de evangelho que custa tudo, cara. Esse tipo de evangelho que custa tudo. Ele custa a sua vida, ele custa as suas vontades, irmãos. Eu agora poderia estar desfrutando só do Mevan. Por isso que um cara que eu amo de paixão e louvo a Deus e vou servir Ele até o final da minha vida é o Luiz Hermínio. Luiz Hermínio, cara, ele mora num apartamento, irmão, agora, muito abençoado. Luiz Hermínio tem a vida que pediu para Deus e agora esse cara inventa de todo mês viajar. O cara passa 4 dias, 5 dias às vezes do mês em casa só. Um cara desse que podia agora estar desfrutando, ter uma igreja de 3.000 pessoas lá. Tem irmãos da igreja, cara, que dão carro para ele, que deram casa para ele. E ele inventa, às vezes ele está na nossa igreja com 3.000 pessoas e ele está pregando para 20, como já aconteceu esse ano. Aí as pessoas dizem assim, mas o Luiz Hermínio está indo para os Estados Unidos direto. Às vezes a nossa igreja está com 3.000 pessoas no domingo e ele está pregando numa sala lá nos Estados Unidos para 20 pessoas. Porque ele acredita nesse evangelho da transformação, querido. O evangelho do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único que tudo suporta, que suporta a retaliação, que suporta a difamação, que suporta tudo, irmão. Tudo, quando eu falo tudo, é tudo. Quanto ele foi atacado, quanto o Luiz Hermínio foi atacado agora nas redes sociais, e por amor ele suportou. Então é esse evangelho que eu queria que você entendesse e vivesse, cara, em nome de Jesus Cristo. E se você já está vivendo, dá continuidade, irmão. Se você já está vivendo, contagie outras pessoas em nome de Jesus Cristo. Nós temos que entender que cada pessoa dessa cidade tem o direito de ter o que nós temos. E não é a riqueza que nós temos. Não é ter direito de ter a nossa casa, de ter o nosso carro, de ter a nossa vida. Não, é ter direito àquilo que nós carregamos, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que te ajuda, que te socorre, que te auxilia. As pessoas ficam afastando, os homens hoje de púlpito ficam afastando o Espírito Santo das pessoas, irmão. Às vezes o cara chega na igreja, derrubado, caído, maltratado. Aí ele vai debaixo de um jugo, que agora ele tem que consertar toda a sua vida para receber o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, isso é mentira. O Espírito Santo ele não vem porque você merece, ele vem porque você precisa. Você que está aqui nessa noite, que não está conseguindo parar de fumar, o Espírito Santo que habita dentro de você vai te ajudar, irmão, em nome de Jesus. Você que está aqui nessa noite, que não tem conseguido parar de beber, deixa eu te falar uma coisa aqui. Ele não vem quando você para de beber, ele vem te ajudar a parar de beber, cara, porque ele te ama. É esse evangelho que essa menina pregou. Agora imagina aqui, a Bíblia diz que Naamã foi curado, não foi? Naamã foi curado? Agora olha que Naamã voltou para casa. Cara, a Bíblia não conta, mas eu preciso imaginar como é que foi a vida dessa menina, Marquinhos. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar Naamã voltando para casa, curado? A hora que ele se deparou com essa menina, o quanto agradecido ele foi. Eu tenho certeza que essa menina nunca mais foi tratada como escrava naquela casa. Foi recebida como filho, eu tenho certeza, irmão. A Bíblia não relata, mas eu tenho certeza que ela foi tratada como filho. Eu preciso acreditar nisso. E é para isso que eu e você fomos chamados, para ser filhos. Nós não fomos chamados para ser crente, nós não fomos chamados para ser evangélico, porque até quem nos chama de crente e evangélico, como diz o pastor Luiz Hermínio, é a revista, irmão, é a televisão. Deus nos chama de filho. Por causa de Jesus, eu e você somos filhos. Porque Jesus deixou de ser o único. Eu não sei se eu teria capacidade de fazer isso, mas Ele teve. Ele deixou de ser o único filho de Deus para ser o primeiro, para que eu e você também pudéssemos ser chamados filhos. Nós precisamos acreditar nesse evangelho, querido. Nós precisamos acreditar nesse evangelho. Eu poderia ficar aqui uma noite toda falando para você de testemunhos e indo na Bíblia e mostrando testemunhos de pessoas apaixonadas por Deus, que não olharam para a circunstância, olharam para a condição do coração. A que você tem acondicionado seu coração, querido? A quem você tem condicionado seu coração? Por quem você tem condicionado seu coração? E eu te falar uma coisa: ser bom nos dias de hoje não é escolha. Você não tem escolha, você tem que ser bom.
se amar nos dias de hoje, porque a única coisa que vai transformar o mundo do jeito que o mundo está é amor, querido. Nós estávamos ontem assistindo estava assistindo por acaso aquele ACD, o Teleton, e nós estávamos vendo as pessoas ali, os artistas, eu estava ligado mais nos números, no dinheiro que estava levantando ali, e as pessoas fazendo aquilo chorando por emoção. Eles levam aquelas crianças com deficiência física para emocionar as pessoas. Elas contam a história de uma pessoa com deficiência física para emocionar as pessoas, para elas doarem dinheiro para uma causa. E é uma boa causa. A ACD é uma boa causa. A gente conhece o projeto da ACD. É uma boa causa, tem assistido muitas vidas, tem ajudado muitas pessoas. Mas no evangelho não dá para ser assim não, cara. O nosso evangelho não pode ser um evangelho de emoção, irmão. Eu não vim aqui para emocionar você, eu não vim aqui para massagear você. Eu poderia aqui contar inúmeras histórias de testemunhos dos meninos de que nós tivemos lá, mas não é isso que Deus quer de você, querido. Deus não quer que você faça nada por emoção. Deus quer que você faça pela razão. E a razão no tempo de hoje, querido, é esse evangelho da transformação, o evangelho do amor do nosso Senhor. Amar incondicionalmente, igual essa menina amou. Incondicionalmente. Amar o seu inimigo, cara. Amar o seu inimigo. Amar aquele que te julgou, aquele que te maltratou. Amar aquele que... Por isso que as pessoas hoje têm dificuldade de ver Deus como Pai. Muitas pessoas foram maltratadas pelo seu pai. Sabe aquele pai que foi ruim? Você precisa amá-lo, cara. Porque a única coisa que pode transformar a vida dele é o amor. Porque como eu falei aqui, o amor não é um sentimento. Deus é amor. Amém, querido? Você recebe essa palavra nessa noite? Queria que você se colocasse aqui, pastor.